Olá, meus queridos alunos. Começamos mais uma aulinha de geometria. Quem vos fala é Thaís, a professora de vocês, né? De geometria, tá? E hoje nós vamos começar, pessoal, mais uma aula sobre ângulos complementares e suplementares, né? Que foi o assunto que nós estudamos. Beleza? Vamos abrir aqui o material. Eu ver que vocês encontram aí também de vocês. Vamos lá, vai dar certo. Na aula passada, gente, nós vimos que nós temos ângulos que são complementares, né? Que se você juntar os dois ângulos, você tem ângulos com medida de 90 graus e tem aqueles que, se você juntar os dois ângulos, você tem ângulos que formam a medida de 180 graus, certo? Os que formam medidas de 90 graus, eles são ângulos complementares, e os que formam medida de 180, eles são chamados de ângulos suplementares. Hoje, pessoal, nós vamos ver sobre ângulos consecutivos, tá? E ângulos adjacentes. Thaís, ângulos consecutivos e ângulos adjacentes? Isso mesmo. Só um minutinho. Vou colocar um negócio aqui com vocês. Isso. Hoje nós vamos ver sobre ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Beleza? Porque eles têm características especiais. Aí eu já vou começar com vocês mostrando um vídeo. Tá? Eu quero procurar um vídeo que seja legal. Legal. Pronto. Eu acredito que esse daqui vai. Existem muitas formas de ir para o trabalho, mas o Driver é a mais confortável delas. Eu vou compartilhar com vocês, vou estar desligando só por um momento o meu áudio e a minha câmera, porque aí vai melhorar a internet para mostrar para vocês o vídeo, tá? Para se aprender matemática, não precisa de muita tecnologia. Vamos aprender do jeitinho que cai na prova? Vamos aprender com matemática no papel. Olá, pessoal. Hoje nossa videoaula é sobre ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Vamos prestar bem atenção que a diferença entre eles é bem sutil. Vamos lá? Vamos falar logo primeiro sobre ângulos consecutivos. Dois ângulos são consecutivos quando possuem o mesmo vértice e um lado em comum. Ok? Agora vamos entender adjacente. Dois ângulos são adjacentes quando são consecutivos, ou seja, quando tem essa regra aqui, ó, o ângulo adjacente, ele é o quê? Ele é um ângulo consecutivo, sendo que ele tem uma diferençazinha e não possui pontos internos comuns. Vamos entender o que é esse ponto interno comum? É a diferença entre os dois. Então, os dois têm o quê? O mesmo vértice e o mesmo lado. São dois ângulos, têm mesmo vértice e mesmo lado. Tanto serve para o consecutivo como para o adjacente. Sendo que o adjacente não tem pontos internos comuns. Vamos entender isso? Eu trago aqui esse ângulo para você. Tem um ângulo azul e tem um ângulo vermelho. Vamos entender o primeiro ângulo. Esse ângulo vermelho aqui, ele é o ângulo AOB. E o ângulo azul é o ângulo quê? BOC. E os dois juntos é o AOC. Vamos começar com os ângulos consecutivos. A gente viu que o ângulo consecutivo tem o mesmo vértice e um lado em comum. Eu posso primeiro olhar esse ângulo aqui, ó, o AOC. Vou escrever aqui, ó. AOC. Quem é o AOC? O AOC é a junção do vermelho e do azul, ó. AOC. A gente bota sempre o chapéuzinho no vértice, né? O vértice é O, então AOC.
Outro ângulo aqui que eu posso ver é o AOB. Então, são consecutivos o AOC e o AOB. Por quê? Eles são consecutivos. Pode ver que os dois, o AOC e o AOB, eles têm um lado OA em comum e o vértice O. Então, se eles têm um lado OA em comum e o vértice é o mesmo, então eles são o quê? Consecutivos. Porém, um está dentro do outro. Ó. O ângulo vermelho está dentro do ângulo AOC. Estão vendo? O ângulo AOB está dentro do AOC. Então ele é consecutivo, mas ele não é adjacente, porque adjacente não tem pontos em comum. Ou seja, um não está dentro do outro. Então ele é só consecutivo. Vamos ver outro. O ângulo AOC, ele também é consecutivo com qual? Com o BOC. Por que ele é consecutivo com o BOC? Porque eles têm o mesmo lado em comum, ó. O OC. AOC com BOC. Então vou escrever aqui, ó. AOC e BOC. Eles são consecutivos também, gente. E tem outro consecutivo aí? Tem. Seria quem? O AOB e o BOC. Vamos escrever? AOB e o BOC. Eles são consecutivos? São, porque ele tem o mesmo vértice O e o lado em comum entre eles é quem? É o lado OB. AOB, olha aqui, ó, BOC. Eles são consecutivos. Porém, além de consecutivos, a gente pode chamar também de quê? De adjacentes. Por quê? Porque eles não têm pontos em comum. Ó. O AOB é o ângulo vermelho e o BOC é o ângulo azul. Eles não, um não está dentro do outro, ele não tem ponto em comum. Então, esse ângulo, além de ser consecutivo, ele também é o quê? Adjacente. Então, vou escrever aqui, ó. AOB e BOC. Eles são também adjacentes. Esses outros dois, um está dentro do outro, que foi o AOC, ó. AOC. O AOB está dentro, ó. O AOC é a junção do vermelho e do azul. E esse aqui é o vermelho, então ele está dentro. E esse segundo aqui é o AOC com o BOC, ou seja, o BOC está dentro do AOC, então ele só é consecutivo, por isso não é adjacente. Esse aqui é adjacente porque, de novo, porque ele não tem ponto em comum. AOB e BOC, eles não têm, eles têm um lado em comum, um verbo, vértice, mas não tem pontos em comum. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo aula. Então vamos lá, gente. Eu não sei se deu para vocês entenderem muito bem, né? Mas nós estamos tratando de ângulos que eles vão ter pontos em comum, entendeu? Nessas aulas, nós estamos fazendo a comparação entre dois ângulos. Então, eu não estou tratando só de um ângulo específico e solitário, né? Eu estou comparando a medida de dois ângulos. Só um minutinho, para eu conseguir ajeitar aqui. Ai, meu Deus. São que todos os dois ângulos, eles têm pontos em comum. Acho que agora vai dar certo. Pronto. Tá pegando. Então, vamos lá, gente. Aqui, nessas situações, nós estamos tratando de dois ângulos, beleza? Não é só um ângulo, mas dois ângulos. Dois ângulos que eles estão unidos, né, entre si. Por exemplo, naquele dele era o AOB. No nosso é o AVC. É um ângulo completo. Mas aqui também eu posso escrever o ângulo AVB
e o ângulo AVC. Então, você observa que numa figura como essa, eu tenho a presença de 3 ângulos. Eu tenho a presença desse completo e eu tenho a presença dessas duas partes. E cada um desses, por exemplo, o completo ele vai contar como um ângulo e cada parte dessa também conta com um. Então, ao total, eu tenho aí 3 ângulos representados aqui, tá bom? 3 ângulos, gente, que estão unidos no mesmo vértice, tá? Que é o vértice, Thaís? É como se fosse o ponto de origem que eu vou ter entre esse ângulo. Lembra quando nós estudávamos os sólidos geométricos e eu tinha o vértice da figura, que era aquele ponto lá de encontro entre as arestas? Então, aqui eu também tenho a presença dos vértices, tá? Que são pontos de encontro entre os lados desse ângulo. Beleza? Então, gente, 2 ângulos, eles podem ser consecutivos. O que é algo consecutivo? É quando vem um após o outro. Ou 2 ângulos podem ser adjacentes. E daí, hoje, a nossa aula, ela tinha um objetivo, né, de fazer com que vocês soubessem diferenciar o que é um ângulo consecutivo de um ângulo adjacente. Então, olha só. Observe a figura abaixo e veja os ângulos A, V, B, que eu vou estar representando por uma retinha aqui de outra cor, tá? Ó, esse ângulo A, V, B, né? E eu tenho também, gente, o ângulo B, V, C. Eu tenho um ângulo que a reta A forma com a reta B, e eu tenho um ângulo que a reta B forma com a beta C, com a reta C. Então, o que é que nós vemos? Nós vemos que a reta B, ela está formando um ângulo com a reta A, mas a reta B também está formando ângulo com a reta C. Então, essa reta B, ela pertence aos dois, né? Ela pertence aos 2 ângulos. Ela tanto pertence a AVB, como ela pertence a BVC. Então, por isso, esses 2 ângulos, eles são chamados de consecutivos. E uma característica que eles têm é que vem um após o outro, um seguindo o outro. Então, essa é uma característica dos ângulos consecutivos. Eles têm um vértice e eles têm esse lado em comum. Beleza? Agora, observa os pares de ângulos abaixo. Você vai olhar os ângulos A, V, B, certo? E você vai também olhar o ângulo A reta A está formando também ângulo com a reta C, o ângulo AVC. Olha, eu tenho o ângulo AVB e o ângulo AVC, beleza? Agora, vamos falar do ângulo AV... Opa, o que é esse daqui? BV... BVB? BVC, eu acho que é. E o ângulo A... Opa, tem que mudar de cor. E o ângulo... Ixi. E o ângulo... Valha, meu Deus, faz tempo que eu estou tentando falar esse ângulo aqui e não consigo. E o ângulo... Valha, meu povo. E o ângulo AVC, tá vendo? Então, o que é que eles têm em comum, gente? Todos 2 têm o mesmo vértice, né? Esse aqui tem o mesmo vértice que o ângulo A. O ângulo AVB tem o mesmo vértice que o ângulo AVC. E o que eu observo, gente, é que o ângulo AVB, que é esse vermelho, ele está dentro do ângulo AVC, que é esse amarelo maior. Isso significa que eles têm pontos em comum. Como assim, Thaís? Pontos em comum? Existem coisas que estão dentro do ângulo AVB, que é esse vermelho, e que também estão dentro desse ângulo AVC, certo? Então, eles têm pontos em comum. Por exemplo, se eu colocar um ponto bem aqui, ó, bem aqui, esse ponto, ele tanto faz parte dessa região AVB, como ele faz parte dessa região AVC, né? E a mesma coisa eu observo aqui, ó, esse ângulo BVC,
ele está dentro do ângulo AVC. Então, eles têm pontos em comum. Quando um ângulo está dentro de outro, que é maior do que ele, eu tenho a mesma medida que ele, eles são chamados de ângulos adjacentes, tá certo? Eles são chamados de ângulos, como nós vamos ver aqui, adjacentes. Então, vamos observar exemplos de ângulos consecutivos, né? DOE e EOF, e o ângulo GOH e HOI. Eles dois são consecutivos, tá? E qual a característica dos ângulos adjacentes? Eles não têm pontos em comum. Os ângulos consecutivos, desculpa, gente, eu confundi aqui na vez passada e falei coisado. Os ângulos consecutivos, qual é a característica? Tem um lado e um vértice em comum, né? Pode passar um pelo outro, pode passar um por fora do outro, mas os adjacentes não. Nos ângulos adjacentes, né, um não passa por dentro do outro. Então, se você observar aqui, nós vamos fazer um exemplo, vou mostrar para vocês agora, né? Eles não têm pontos internos em comum. Então, DOE, que é esse ângulo, né, formado pela reta D e pela reta E, e o ângulo EOF, qual a característica que eles têm? São dois ângulos, eles têm essa reta E em comum que partilha dos dois, eles têm esse mesmo vértice, mas se eu fizer, gente, um pontinho bem aqui, esse ponto ele só pertence à reta DOE, ele não pertence à reta EOF. Por quê? Porque esse ângulo EOF, ele não passa por dentro do ângulo DOE, né? Eles são separados. Eles estão ali unidos pela mesma parede, mas eles são separados. Por exemplo, a sala do sexto e do sétimo ano está na mesma escola, né? Eles têm uma mesma parede, mas está cada um na sua sala. Então, são como se fossem ângulos, seriam adjacentes. Agora, se eu disser para você o colégio domínio e a sala do sétimo ano, a sala do sétimo ano ela fica dentro do colégio domínio. Ela partilha de uma mesma parede que o colégio domínio, mas ela está dentro dela. Então, a pessoa que está dentro da sala do sétimo ano, automaticamente ela está dentro do colégio domínio. Então, esse ângulo ele pode ser consecutivo também, mas ele não é adjacente. Os adjacentes, eles não têm pontos em comum. Quem está dentro da sala do sexto não está dentro da sala do sétimo, né? Então, nesse caso, são salas adjacentes. Todos os ângulos, gente, dois pares de ângulos que estão unidos por um mesmo vértice e têm o mesmo lado, eles são consecutivos, todos, tá? Mas apenas alguns são adjacentes. E eles só vão ser adjacentes se eles não possuírem pontos em comum, beleza? Então, agora eu vou deixar para vocês, como nós já vimos sobre ângulos complementares e suplementares, que vocês resolvam o restante da atividade dessa página 84, tá? E aí, na próxima aula, nós retornamos com a correção. Muito obrigada pela participação, pela presença de vocês. Desculpe pelos erros aqui técnicos e operacionais, né? Quanto ao notebook. Mas é isso aí, acontece. Beijo, um cheiro para vocês. Na próxima semana nós voltamos com a revisão. Aqueles que estiverem no presencial, compareçam à aula, porque na próxima semana já é revisão, tá bom? Então, um cheiro bem grande. Até a próxima aula. E eu vou esperar vocês, meus queridos alunos. Tchau, tchau. Até a próxima.